Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo do último capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. É o capítulo 30, cujo título é Últimas Páginas. André Luiz e Hilário já estão muito emotivos, bastante emocionados pela despedida desse convívio inteiro com o Aulus durante a escrita de toda essa obra. Eles estão efetivamente muito emocionados pela separação, né? Eles estão, os três, se dirigindo para o lar de uma criança doente, na qual Hilário e André Luiz vão auxiliar, vão trabalhar para a melhoria física dessa criança. E eles seguem, então, com aquela velocidade da volitação dos espíritos muito significativa e passam por uma região rural e observam um senhor, né, um agricultor trabalhando e o Aulus lhes diz como as últimas lições, vejam, a mediunidade ela está em todo lugar. O agricultor, aqueles que eles estavam vendo ali. O agricultor é o médium da colheita. A planta é médium do fruto. E a flor é médium do perfume. Em todo lugar, diz Aulus, nós damos e recebemos. E aquilo que nós recebemos, nós modificamos conforme as nossas possibilidades, conforme somos, nós modificamos aquelas energias superiores que recebemos. Mais à frente encontraram um carpinteiro. E Aulus lhes explicou, vejam, o carpinteiro é um médium das utilidades que traz conforto a toda a civilização. Seguindo em frente, numa marmoraria, encontraram um marmorista trabalhando e disseram, e Aulus disse, o marmorista é o médium da obra-prima, né? E a obra-prima, a arte, ela é médium da beleza que Deus nos reserva na construção do futuro. E mais à frente, encontraram empregados da limpeza pública, limpando, trabalhando numa praça. E vejam, eles são médiuns da higiene. Num tribunal de justiça, alegou que os juízes eram os médiuns da lei. Então, resumindo, todos nós, os trabalhadores, todos os homens, em todas as profissões, são médiuns. Nós somos médiuns das forças às quais nos consagramos. Podendo essas forças serem positivas ou negativas, porque nós atraímos elementos conforme os nossos pensamentos, conforme os nossos sentimentos. E chegaram à casa em que a criança ia ser atendida por Hilário e André Luiz, era ali o momento da separação de Aulus, né? A família tomava o café da manhã, o pai com as três crianças, e lá a criança adoentada, abatida, um menino, que ia receber o auxílio deles dois. E Aulus continuou. Vejam, a família ela é uma reunião mediúnica, é uma reunião de almas para evolução, para reajuste, para aperfeiçoamento, para elevação. O homem e a mulher, dedicados ao trabalho, dedicados ao amor, aos compromissos que um casal deve ter, eles são médiuns, porque eles materializam nos filhos os amigos ou os adversários do passado. Então, a maternidade e a paternidade são dos sacerdócios mais elevados que um homem e uma mulher podem desempenhar. Porque é através deles, da maternidade e do sacerdócio, que surgirá a tão desejada regeneração do mundo. O nosso progresso como sociedade se originará do trabalho dos pais e das mães, né? E continua Aulus falando que não existe um local de uma mediunidade mais espontânea e mais purificadora do que o próprio lar. Porque os pais, através da renúncia que eles devem aos filhos, eles se sublimam. Então ele, resumindo, diz que o lar
é uma reunião mediúnica no espaço e no tempo, contínua, essa reunião para o aprimoramento de almas. Aulos então já não tinha tempo de ensinar mais nada, e ele quis então abraçá-los, André Luiz e Hilário, e percebeu que o André Luiz queria fazer uma prece. E então Aulos, né, permitiu que André Luiz fizesse a prece. Eu separei aqui do livro, vou ler aqui para vocês, né? Aulos diz a André Luiz: faça prece por nós, André, atendendo à vontade interna, que ele não manifestou o desejo de orar, né? Mas Aulos captou e pediu para ele fazer a prece. Reverente, fez em voz alta: Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Olha essa oração. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda os que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. O objeto da oração de André Luiz é o Aulos. Ele está pedindo a Jesus, né, para que eles se tornem dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. É Aulos, que se engrandecem no amparo aos outros, que despreocupam-se de si, distribuindo em nome de Jesus esperança e paz. Ele estava fazendo uma oração pedindo por Aulos, né? Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com respeito e carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-os, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Então, ele faz, André Luiz, uma oração na qual Aulos é o próprio objeto da oração. E era tamanha a veneração nos sentimentos de André Luiz que ele não pronunciou o nome de Aulos. Ao fim da oração, naturalmente, Aulos percebeu, mas ele nada disse. Não disse uma palavra, mas com a sua energia radiante, brilhante, ele os abraçou, André Luiz e Hilário, e partiu. E ambos ficaram como crianças em pranto mudo, contemplando a partida de Aulos até que ele desaparecesse, até que ele sumisse no horizonte. E foram trabalhar, porque o trabalho é bênção da vida, porque é através do trabalho que nós nos incorporamos ao futuro de progresso e sublimação que Deus quer nos dispensar. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita luz e muita paz.